Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje o meu convidado é o historiador Ricardo Souza. Ricardo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu gostaria também de agradecer o convite da TV por ceder esse espaço tão importante para a difusão da cultura e da história do município de Andradas. Em nome de toda a equipe da Prefeitura Municipal, eu venho agradecer esse espaço tão importante para a difusão da nossa história, da história de todos os municípios, porque é importante que todos possam conhecer ao máximo, porque isso traz um sentimento de identidade. Ricardo, gostaria que você começasse falando aos nossos telespectadores que estão em casa nessa data especial um pouquinho da história de Andradas, quem foram os nossos primeiros habitantes nessas terras e como se deu o desenvolvimento dessa cidade. Bem, não tem como a gente falar da história de Andradas sem falar da história econômica que ocorria, principalmente no século XVIII, em Minas Gerais. Após a decadência do ouro e das pedras preciosas, as pessoas que habitavam, principalmente as regiões do centro e do campo das vertentes de Minas Gerais, começaram a correr atrás de outras atividades econômicas, e o sul de Minas, que nessa época também já era habitado em algumas povoações devido às rotas de tropeiros e rotas comerciais, ele começou a receber atenção especial porque vai ser uma zona de transição entre as províncias de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do interior, do Brasil e São Paulo. Vai ser sempre uma zona de transição e começa a ser povoado, principalmente com fazendas de gado, né, que elas vão servir principalmente para abastecer os mercados internos. Então, a história de Andradas é pensar também nessa história do Brasil. Por volta, segundo alguns memorialistas, segundo os historiadores andradenses, com os quais nós temos consultado ao longo do nosso trabalho, esse início desse povoamento se deu no final do século XVIII, por volta de 1790, com dois boiadeiros, fazendeiros, vindos do município de Baipendi, sul do estado de Minas Gerais, juntamente com suas fazendas de gado e escravos, vieram e montaram suas fazendas aqui no município de Andradas, principalmente na área que hoje se localiza no Planalto, que é a área que segue a estrada indo para o município vizinho de Poços de Caldas. Ali se começou totalmente o município de uma forma habitacional, de uma forma das pessoas começarem a viver aqui, uma forma de vida muito simples, em casebres, com pouco conforto, atividade econômica, principalmente a criação de gado e o comércio. Então a gente não pode pensar ainda no município como é hoje. Era outro tipo de vida, mais ou menos até 1850, metade do século XIX. Ô Ricardo, nesse período a gente percebe que outras pessoas de outras regiões também chegaram até essas terras e ajudaram nesse desenvolvimento, não foi isso? Com certeza, principalmente migraram luso-brasileiros para cá, pessoas de Portugal que migraram para essa região. Caldas, ao longo da história, que é um município do qual Andradas vai se desprender, né, vai se emancipar em 1890, sempre foi um local de intenso comércio interprovincial entre a província de São Paulo e Minas Gerais, e nisso vai se estimular cada vez mais a produção de gêneros de primeira necessidade, né? Roças de milho, de arroz, produtos variados e principalmente gado nessa região. Por volta, mais ou menos, do meados do século XIX, por volta de 1848, um casal de fazendeiros doa um patrimônio, doa uma greba de terras, em homenagem ao mártir São Sebastião, em local que hoje encontra-se a matriz São Sebastião. A partir da doação e da elevação dessa capela, começa a seguir o povoado ao redor dessa pequena capela, e ali tem o nascimento de São Sebastião do Jaguari. O nascimento, a gente fala do germe do que é Andradas hoje, começa ali, aquele povoado que inicia-se ali em meados do século XIX. Esse povoado vai se expandindo, vai crescendo, a gente tem que também pensar que nessa época existia a escravidão negra no país, então nessa época, no atual território de Andradas, a gente tem que falar numa escravidão negra também.
Isso vai seguir até final do século XIX, quando, então, esse local, que era uma freguesia, que era como se fosse um distrito, falamos hoje em dia, de Caldas, consegue a sua emancipação em 22 de fevereiro de 1890 e instala depois a sua primeira Câmara Municipal. A partir daí começa a se chamar Vila do Caracol, a partir desse período. E, coincidentemente ou não, esse período como Vila do Caracol vai até 1928, porque em 20 de setembro a Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal manda um projeto de lei. Nessa época não existia ainda o cargo de prefeito. O cargo de prefeito após a década de 30. O chefe do executivo e do legislativo era o presidente da Câmara. E é aprovada uma lei que muda-se o nome de Vila do Caracol, Caracol para Andradas, em homenagem, então, ao presidente, que não era o cargo governador, o nome era presidente, Antônio Carlos Ribeiro Andrada. Tá? Então muda-se o nome para Andradas. Coincidentemente ou não, esse nome acaba depois gerando alguns questionamentos, mas acaba ficando Andradas. Mas o nome Caracol, em referência também à Serra, ao conjunto da Serra, que em 2020 foi tombado como patrimônio cultural, em referência a toda essa história ligando Caracol, ainda permanece até hoje, 2023. Ricardo, falando sobre esse assunto, é curioso, né? Tem as pessoas que falam assim, não vou visitar Andradas, né? Vou visitar o Caracol, né? É uma marca, é uma característica que ficou da cidade, né? Sim, muitas pessoas ainda falam Caracol ou o nome carinhoso, assim, dito na popularidade, Caracol, né? E isso, mas dentro desses aspectos políticos mais específicos que eu falei, a gente não pode deixar de falar também dos aspectos socioculturais, né? A gente tem a transição da mão de obra negra, escrava, de 1800, a partir dos anos 1880 até 1910, essa transição que vai acontecendo entre a mão de obra, a abolição da escravidão vem em 13 de maio de 1888, e nessa época, um pouco antes, já começam a chegar muitos imigrantes, principalmente italianos, mas também portugueses e espanhóis, nas regiões dos municípios limítrofes com Andradas, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, principalmente para as lavouras de café que existiam na região. Após anos trabalhando nessas lavouras, esses imigrantes, eles conseguem adquirir certo pecúlio e depois migram, passam para o lado mineiro, comprando certos lotes de terra dos fazendeiros que outrora eram estabelecidos aqui, mas se encontravam endividados. Então começam a se estabelecer muitos lotes de terra na região, principalmente tendo como líderes familiares italianos e filhos de italianos que migraram para o Brasil nessa transição de mão de obra entre o trabalho servil e o trabalhador livre. Isso é um elemento muito importante para a constituição histórica de Andradas, porque a gente percebe que o município também está totalmente imbricado, a sua história, na relação trabalhista, na relação social tensa que aconteceu entre a transição do trabalho livre e a transição do trabalho escravo, o fim do trabalho escravo e a transição do trabalho livre. Então a gente não pode falar também da história de Andradas sem falar desse processo tão importante que aconteceu nos últimos 25 anos do século XIX, que é a abolição da escravatura, a vinda do trabalho livre, o fim da monarquia, né, que acontece em 1889. Então é tudo dentro desse processo que Andradas vai surgir também como Vila do Caracol em 1890. Toda essa ebulição política, social que acontecia no país. Ricardo, muitas pessoas estudando a história veem em relação à escravidão. Muitas vezes pensam que esse é um fato longe da nossa realidade. Não foi bem isso que aconteceu, né? Andradas tem aí essa ligação com a escravidão. Tiveram escravos aqui também no município, né? Sim, sim. O censo de 1872 mesmo, que com todas as deficiências com o primeiro censo de uma magnitude tratado do Império, ele diz que existiam 410 escravos em São Sebastião do Jaguari, atual município de Andradas, né? Que fazia parte de Caldas. Né? Então, existiam de fato. E essa chegada desse elemento italiano, principalmente italiano, né, dá-se conta que
mais de 500 famílias chegaram aqui entre o final do século XIX e mais ou menos o ano de 1910, 1914, quando elas dão uma diminuída, né, acontece uma diminuída na vinda de pessoas, mas o ano, segundo alguns moradores, segundo alguns antepassados, o ano que mais chegaram famílias é 1910, né, um ano que, segundo alguns nos relatam, chegaram 200 famílias de imigrantes italianos aqui, que vem nesse processo, né, de adquirir terras, pequenos lotes de terra, se instalar. Nesse momento, a economia já passa de ser pastoril para uma economia já cafeeira, da pequena propriedade. Né? O café já adentra no município de Andradas, já se torna uma das principais economias do município. Então, é dentro desse processo que a história do município está totalmente ligada. Né? Ricardo, falando da história de Andradas, a gente não pode esquecer, né? A história está ligada aos imigrantes italianos e também aos espanhóis, né? Ela está ligada a vários condicionantes, né? Está ligada também aos descendentes luso-brasileiros que aqui existiam. Depois de certo tempo, as fontes têm mostrado que os descendentes de escravos, os escravos que habitavam aqui acabaram migrando para outras províncias, principalmente São Paulo. Mas ela está muito ligada também a essa chegada desse imigrante italiano, espanhol, de certa forma de outros grupos como sírios, alemães em pequeno número, é fato, mas acabaram mesclando com esse elemento já natural, nativo. Isso foi acontecendo, obviamente, essa miscigenação, esses casamentos, essa intercambiação cultural também, ao longo das décadas. E isso foi muito importante do ponto de vista cultural do município, porque observa-se em Andradas uma verdadeira multiculturalidade devido a esses vários elementos que fazem parte da história do município ao longo dos séculos, né, das décadas, principalmente no final do século XIX e XX, que a gente vê esse grande emaranhamento, né, essa grande mescla de pessoas das mais variadas nacionalidades adentrando aqui, vivendo aqui. Ricardo, é muito importante comemorar o aniversário da cidade. É o momento de lembrarmos muitos fatos históricos e é importante também comemorarmos essa data com um ato cívico. É importante porque o aniversário da cidade, principalmente os aniversários, eles estão muito relacionados à emancipação do município. Como eu disse, em 22 de fevereiro de 1890, a Vila do Caracol se torna independente política e administrativamente de Caldas. E é uma data muito importante para rememorar toda essa história que Andradas possui, porque nós temos que imaginar que todos os municípios, todos são produtores de história. Não existe uma hierarquia em que um município, uma região tem uma história mais importante, mas são histórias que são singulares e diferentes. Então é muito importante que essas datas sejam assim rememoradas. Né? Ricardo, é importante mantermos essa tradição e não podemos deixar morrer essas solenidades cívicas, né, que sempre acontece aqui em Andradas, principalmente no aniversário da cidade. As solenidades cívicas elas são importantes mesmo para trazer esse sentimento de identidade e trazer essas questões relacionadas à história e à memória. O município agora faz seu 133º aniversário. É um município que tem muita história e muita singularidade ao longo da sua caminhada, da sua narrativa histórica, da sua construção. Não tem como também falar da história de Andradas, esquecendo de um ponto muito importante, as atividades econômicas que que foram desenvolvidas aqui ao longo do tempo, com especial atenção também à vitivinicultura, que já existia na região no século XIX, com a produção feita por alguns vitivinicultores de Caldas e aqui em Andradas com especial atenção ao Coronel Oliveira, mas também que tal atividade foi muito potencializada por esses imigrantes italianos que foram se instalando em pequenos sítios, pequenas chácaras, pequenas propriedades e produzindo café e vinho para o consumo e depois para a posterior venda. Depois, toda essa produção de vinho vai fazer com que Andradas seja uma das maiores produtoras do país, uma das segundas zonas de produção do Brasil já nas décadas de 40 e 50, que vai culminar depois na emergência da principal atividade cultural, festividade cultural do município, talvez a maior, que congrega o maior número de pessoas, que é a Festa do Vinho, que
culminou na primeira edição em 1954. É muito difícil resumir em poucos minutos a história de um município, porque existem muitas nuances. Talvez a gente possa cometer algumas injustiças e cometemos mesmo de, às vezes, deixar na nossa narrativa alguns fatos, mas eu entendo que é um ponto muito difícil, ainda mais um município que tem características socioculturais de construção tão singulares como aqui. Né? Como eu disse, Andradas, a história se confunde com a história do Brasil, se confunde com a história de Minas Gerais. Esse contexto de escravidão, imigração, produção, agropastoril, etc. Falar da história do município é, de certa forma, também falar de todos esses processos que envolvem o Brasil. Ricardo, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Muito obrigado por esses fatos históricos, por essas palavras mostrando um pouco mais da nossa história, da nossa origem. Muito obrigado. Eu reitero os votos de estima e consideração para com o canal de televisão, que faz um trabalho interessantíssimo, muito importante, na difusão da história e da memória e da cultura do município. O meu muito obrigado e o agradecimento por a cessão deste espaço. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o historiador Ricardo Souza.